Nesse bloco nós vamos falar sobre os aspectos jurídicos aplicáveis à educação à distância. Quando se fala em educação hoje, nós temos como lei maior a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a nossa 9.364, que já foi alterada mais de 40 vezes. E é assustador o número de mudanças na legislação complementar, e nós podemos afirmar com toda convicção que no Brasil existem mais de 100 mil leis versando sobre a educação. Esse trabalho, essa pesquisa que foi feita, leva em consideração que nós temos, em termos de lei federal, nós temos mais de 100 leis federais vigentes, aplicadas a todas as relações justo-pedagógicas. Essa centena de leis, a mais antiga, de 1947, a maioria de nós não tinha nem nascido ainda, nós temos a lei maior, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, mas temos várias outras leis que vigoram e, não sendo revogadas expressamente, são leis que continuam vigorando, algumas com pouca aplicabilidade, mas são leis possíveis de serem trabalhadas, invocadas, serem objeto de questionamento e de cumprimento. Além das leis federais, nós temos as leis dos estados. Essas leis dos estados, sem qualquer receio, nós temos pelo menos 20 a 30 leis nos estados menos ferozes em termos de legislação. Nós temos alguns estados que legislam sucessivamente sobre aspectos educacionais. Então, se nós temos 27 estados da federação, se nós temos hoje uma média de 20, 30, nós já temos aí um número considerável de leis. Aí nós vamos para o Distrito Federal, obviamente como semelhante ao Estado, você também tem legislação, também ditam normas aplicáveis àquele aspecto regional, e aí nós vamos para os municípios. E no Brasil nós temos mais de 5.500 municípios. Se nós tivermos apenas 10 leis em cada um desses municípios, nós já fomos para 50 e tantas mil leis. Mas nós temos alguns municípios que têm muito mais do que 10 leis. Nós temos, inclusive, por exemplo, a maior cidade brasileira, São Paulo, tem até um trabalho de consolidação da legislação do Estado de São Paulo, a consolidação da legislação regional. Mas não temos no Brasil uma consolidação da legislação educacional brasileira. E se tivermos, vamos ter só a nível federal. Isso é uma bandeira que a BRAD vem abraçando, vem trabalhando. Esperamos que nesse período legislativo que começa em 2019 nós possamos ter realmente, porque nos anos anteriores avançou-se, tem um projeto de lei, mas ficou travado há muito tempo. Mas nós temos hoje a necessidade de ter uma consolidação da legislação. Mas nesse momento, o que nós temos que pensar? No sentido mais macro, nós temos a educação com a legislação regulada por leis, e aí nós temos as normas complementares, os decretos, as portarias, as resoluções, as deliberações do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Nacional de Educação, que chamam de resolução, alguns estados chamam de deliberação, os pareceres normativos, e nesse conjunto todo está você, como um profissional da educação, você como aluno, você como família, sem saber onde buscar, onde recorrer, onde conseguir saber o que vigora e o que não vigora. Esse processo da falta de uma legislação, se já era um pouco confuso no momento da educação presencial, nós temos hoje na educação à distância complexidade muito maior, porque os próprios juízes, desembargadores, desconhecem muito o que é educação à distância. E por não saber, às vezes eles protelam muito as decisões. Então, esses aspectos globais da legislação aplicada à educação à distância tornou mais difícil essa situação das instituições de educação, dos profissionais, do próprio poder público, que muitas das vezes não se acha sem ter uma convicção daquilo que vigora, do que é o mais correto e o menos correto, mas você tem
que é observar o que é o correto. E nós temos hoje profissionais e os associados da ABRAD, nós temos vários que são especialistas em direito educacional, mas nós temos que convir que nós temos muito pouca gente em relação a esse universo das relações juiz-pedagógicas. Se nós olharmos o Brasil tem 220 mil escolas, 2.500 escolas de ensino superior e as outras escolas de educação básica, desde a educação infantil, fundamental, ensino médio, mas nós temos hoje 220 mil escolas. Nós temos escolas públicas e escolas particulares, uma predominância das públicas, 180 mil aproximadamente, e 40 mil escolas particulares. Profissionais de educação, nós temos 2.500.000 profissionais de educação, atuando nas redes públicas e privadas, muitos atuam nas duas redes, mas há uma predominância de profissionais que atuam só nas redes municipais de educação, nas redes públicas, municipais e estaduais. Mas temos um universo grande também nas privadas. E nós temos 60 milhões de alunos, pouco mais hoje, 60 milhões de alunos. Dificilmente uma família não tem ninguém ligado à área de educação. Quando você tem um filho, um neto, ou você mesmo participa, você tem uma relação. A comunidade educacional hoje é muito grande, passa de 60 milhões. Então nós temos 60 milhões, nós temos 2.500.000 profissionais, 220 mil escolas, e nesse meio o que existem são os profissionais operadores de direito, profissionais da área de pedagogia, na área de educação, de gestão, que também atuam nessa solução de conflitos, muitas das vezes, mas nós temos que convir que é um terreno minado, um terreno onde é difícil você conhecer melhor realmente qual é o direito, qual é o dever e assim reciprocamente. A Associação Brasileira de Direito Educacional vem fazendo esse trabalho e nesse campo da educação à distância, numa cooperação também com a Associação Brasileira de Educação à Distância, que agradecemos até o apoio institucional desse congresso, mas nós temos que convir que, mesmo no campo específico da educação à distância, eu tive o prazer de ser um dos fundadores da Associação Brasileira de Educação à Distância, participei da diretoria há muito tempo, nós temos muita dúvida, muitos profissionais têm muita dúvida e recorrem aos profissionais no campo do direito, que também têm muitas dúvidas quanto à educação à distância. Então, nós temos que convir que esse é um primeiro passo de uma série que naturalmente teremos e nós esperamos em outros momentos ter congressos mais aprofundados e nós queremos realmente dizer que esse cenário hoje, do tema específico que nós temos nesse painel, a legislação aplicável à educação à distância, à educação básica e superior, é difícil você enumerar, você não tem como listar qual é a legislação. Você tem que ter a análise de cada caso, e aí fica uma orientação de profissionais, análise de cada caso, estudar regionalmente, estudar inclusive a época, porque o direito temporal é exatamente aquele direito do fato. Então não se aplica a legislação de hoje, aplica a legislação da época que vigorou. Você tem, por exemplo, nós estamos agora numa reforma do ensino médio, mas a reforma do ensino médio ela vai trazer mudanças substanciais, inclusive algumas delas a partir de 2021. Então nós temos até 2020 uma legislação que já está em vigor, mas temos um prazo de entrada em vigor plena dessa mudança de carga horária, etc. Então, mas você tem que observar e ser visto a legislação vigente à época. Então não é o que está vigorando hoje, é o que está vigorando na época do fato. Então você tem principalmente o princípio de respeito aos atos perfeitos nesse ponto e não trazer reflexos em termos de aspectos anteriores a esse cenário. Então nós vamos fechar esse nosso bloco, esse nosso painel sobre legislação, com um aconselhamento, uma sugestão que os profissionais, antes de qualquer manifestação, analisem a realidade. Você pode ter, como nós citamos, nós temos normas que não é de um estado, você tem normas do município, por exemplo, a educação infantil,
primeira parte do ensino fundamental, é legislado pelos municípios. Então, o que está na cidade de São Paulo é diferente do que está em Guarulhos, do que está no Rio de Janeiro é diferente do que está em Niterói. Então, você tem realmente, que está em Vitória, que está em Vila Velha, você tem situações que são situações que você tem que analisar. De onde é a demanda, analisar a legislação aplicável naquele município e, naturalmente, poder opinar quanto aos direitos e deveres que existem reciprocamente nas relações juiz-pedagógicas. Então, nós vamos fechar esse bloco, teremos outros blocos com outros companheiros que estão relatando experiências e vivências, mas fica o nosso alerta para essas mudanças, são mudanças substanciais que estão acontecendo no dia a dia.